Então, dando prosseguimento às apresentações, vamos sobre o segundo painel, revisão sobre as reatividades dos calcários e estudo de deriva, será apresentado pelo Gabriel Rodrigo Merloto, da Embrapa Meio Ambiente. Alô, alô. Bom dia, pessoal, tudo bem? Irei apresentar o painel revisão sobre as reatividades dos calcários e estudo de deriva, mas antes eu irei me apresentar também e apresentar a minha formação. Meu nome é Gabriel Merloto, sou engenheiro agronômico e sou formado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, lá no interior de Mato Grosso do Sul. Depois disso eu voltei para minha cidade natal, Campinas, para estudar mestrado em agricultura tropical e subtropical no Instituto Agronômico. E, em paralelo a isso, também fui estagiário, ainda sou estagiário da Embrapa Meio Ambiente, que é de onde surgiu ambos esses trabalhos. E daqui uns dias, no final do mês, irei ingressar no doutorado na Unicamp, trabalhando também com calcário e biocarvão, na FEAGRE, em Engenharia Agrícola. Então vamos começar. Bom, no Brasil, a predominância de solos ácidos, de baixa fertilidade e com excesso de alumínio e manganês. Essa acidez ela interfere negativamente na produção e no crescimento das plantas cultivadas, e por isso que, para se obter uma produção mais competitiva, a calagem é a prática fundamental para a correção dessa acidez, visto que ela irá fornecer cálcio e magnésio às plantas e também neutralizar a acidez do solo. E uma das características mais importantes dos calcários é a reatividade. Mas o que é a reatividade? É a propriedade que ele tem de reagir quimicamente com o solo. Atualmente, na legislação brasileira, a reatividade é em função do Ministério da Agricultura, no IN 35 de 2006, que define a reatividade, ou seja, quanto menor a granometria, maior será a reatividade. O mapa define segundo as peneiras, onde 20% irá reagir na peneira 10, 60% irá reagir na peneira 20 e 100% irá reagir na peneira 50. E essa história esses estudos de granometria começou lá em 1961, na primeira legislação de calcário do Brasil. E lá eles só definiam a reatividade do calcário como a granometria, em função da granometria. Houve outras 4 atualizações, em 77, 83, 86 e por fim na legislação atual em 2006, onde eles definem também outros atributos influenciam, como a reatividade, que é em função da granometria, o PN, PRT e os teores de cálcio e magnésio. Então, podemos perceber então que desde 2006 não é atualizado essa legislação, uma defasagem de quase 20 anos. Porém, tem outros atributos também que influenciam na reação do calcário. Um deles é a origem da rocha e a composição relativa de cálcio e magnésio. Então, eles devem ser levados em consideração no cálculo da reatividade, visto que podem existir mesmas granometrias, porém reatividades totalmente diferentes. E é por isso, então, que a reatividade em função da granometria é uma avaliação incompleta. E como começou esses estudos que a origem do calcário é importante na reatividade? Começou com Galo, em 1954, e Galo e Catani, em 1954. Onde eles estudaram sobre a solubilidade de alguns calcários em ácido acético 1%. E eles então concluíram que a composição química, a textura e a granometria são importantes para a solubilidade e que a origem do material é muito mais importante que a composição granulométrica em questão de solubilidade. Quando eu falo em solubilidade, eu também posso falar em reatividade, visto que quando o material é mais solúvel, ele será mais reativo. Esses estudos continuaram com Pulihara et al. Em 1999, com Sorata et al. Em 2019 e Carvalho et al. Em 2023, onde eles concluem que calcários sedimentares não precisam ser totalmente moídos ou muito moídos, visto que eles têm uma alta reatividade. Eles também comentam que a disponibilização de Ca de cálcio é em função dos óxidos de cálcio do cada material e não em função da granometria, que a eficiência relativa do calcário é influenciada pela granometria e também pela origem, não somente, novamente, pela granometria,
e que por fim, a avaliação pela granometria, ela subestima a capacidade dos calcários, tanto metamórfico quanto sedimentar. E quais seriam as consequências se ocorresse uma mudança da legislação em função, a reatividade em função da origem do calcário e também pelas peneiras? Teríamos uma melhor otimização de custos, visto que obteríamos um menor custo de frete e também um menor custo de transporte, e posso citar também um menor custo de demanda energética, visto que para se moer um calcário muito bem, há uma grande demanda energética. Se ele não precisa ser tão moído, essa demanda energética irá diminuir. E também uma maior eficiência agronômica, utilizando de forma mais racional o recurso, ele também será menos sujeito a perdas por deriva durante a aplicação e também durante o transporte. Então, pensando nesse cenário, nós criamos um projeto cujo objetivo foi avaliar a solubilidade e reatividade de calcários sedimentares e metamórficos, com diferentes granometrias e diferentes teores de cálcio e magnésio, propondo então um método complementar para a avaliação da reatividade. E como foi feito isso, né? Nós pegamos 10 materiais comerciais, sendo eles 6 metamórficos e 4 sedimentares, e construímos outros 8 materiais, priorizando as peneiras 10, 20 e 50 e passante em 50 da BNT. Então foi pego um calcário sedimentar e ele foi separado nessas 4 frações, e o mesmo ocorreu com o metamórfico, foi separado nas 4 frações. E para a caracterização, os calcários foram caracterizados em triplicado. Aqui estão as informações sobre os corretivos, os 6 materiais metamórficos e os 4 sedimentares. É importante citar também que o MS4 é uma mistura das duas origens, metamórfico e sedimentar. E isso causará uma mudança também nos resultados, que falarei mais para frente. Aqui estão as frações granométricas priorizadas, sendo elas do metamórfico as 4 frações, sedimentares as 4 frações também. Aqui estão todos os materiais, todos os calcários, e suas diferentes cores e diferentes granometrias. E começamos então analisando os atributos químicos desses materiais. Podemos ver que, de modo geral, os sedimentares contêm maiores teores de óxido de cálcio, diferentemente dos metamórficos, que têm maiores teores de óxido de magnésio. Falando então dos outros atributos, o PRNT, a média do PRNT dos calcários metamórficos é de 90%, 10% a mais que os calcários sedimentares. Isso acontece o mesmo para o PN, 11% a mais será dos metamórficos em relação aos sedimentares. Em questão da reatividade, 1% a mais, os metamórficos são mais reativos. Então, dessa forma, podemos observar, teoricamente, que os calcários sedimentares eles reagirão mais, mas veremos isso mais para frente também. Aqui estão os atributos químicos analisados dos materiais construídos, seguindo a legislação brasileira. Então, peneiras mais grosseiras irão reagir mais, irão ter uma menor reatividade, e parte mais fina terá uma maior reatividade. Como foi feito esse experimento então? Foi feito um experimento de incubação em sala climatizada a 27 graus Celsius e umidade ajustada semanalmente. Nós colocamos um solo de subsuperfície com pH inferior a 5, e desse solo colocamos em cada potinho desses 150 gramas dele, misturados a uma dose de calcário 1 grama por quilo. Esse então é o experimento em 3 tempos, 15, 30 e 90 dias. Esses potes também são furados para garantir a troca de gases. Então foram feitas 2 avaliações, 2 extrações, primeiro sobre a reação dos calcários e depois sobre a solubilidade dos calcários. Na reação dos calcários, utilizamos um método adaptado de Sorato e Cruciol, 2008, que consiste na extração e quantificação de cálcio e magnésio trocáveis. E como foi feita essa extração, então? Foi pego 5 gramas de solo de todos os potinhos e colocados em imagem, cada um no seu. Adicionamos, então, 50 ml de NaHCl. Esse conteúdo foi agitado, filtrado e levado ao ICP para caracterização do cálcio e magnésio. Em relação à solubilidade dos calcários, nós seguimos um método de Sorato de Galo 1954 e Galo Catani 1954, aquele mesmo que eu comentei no início da apresentação, que consiste na extração e quantificação
de cálcio e magnésio em ácido acético 1%. Então, como foi feita essa extração? Foi utilizando 1,25 gramas de cada calcário, eles foram separados em Erlenmeyers, foram adicionados 250 ml de ácido acético, esse conteúdo foi agitado, filtrado, diluído 10 vezes e levado para a quantificação de cálcio e magnésio em CP. Então, como resultados, nós transformamos ambos os resultados em equivalente de CaCO3, percentual equivalente de CaCO3. Aqui estão as imagens da primeira extração, baseada em sorato e cruciol. Então, separamos todos os solos com seus devidos calcários, foi adicionado NH4Cl, o conteúdo foi agitado, filtrado e levado ao ECP. Então, isso é apenas um tempo, temos outros 3 tempos assim. E no tratamento estatístico dos dados, como que foi feito? Foi feito o mesmo, tanto para a reação, tanto para a solubilidade. Então foi feita a análise de variância nova e o teste Cotnot 5% para a comparação de médias. Então, nos calcários comerciais, temos um delineamento inteiramente ao acaso, com 10 tratamentos e 3 tempos. Para os materiais construídos, em esquema fatorial, 8 tratamentos e 2 tempos, 15 e 90 dias. Então, para uma identificação de atributos relacionados à reação dos calcários e também uma proposta de método complementar para a estimativa dessa reação, nós juntamos 3 atributos. Nós usamos 3 atributos. A solubilidade em ácido acético 1%, a reação e também a caracterização dos calcários comerciais. Usamos esses 3 atributos para analisar em análise multivariada por componentes principais e, após isso, visando a estimativa da reação, utilizamos modelos lineares de regressão múltipla visando essa estimativa de reação. E, por fim, nós validamos o modelo utilizando a reação dos calcários construídos. Então, vamos então para os resultados dos materiais comerciais em sua reação. Podemos observar de modo geral que os sedimentares reagiram bem mais do que os metamórficos, principalmente aos 90 dias, onde os calcários metamórficos, todos eles reagiram pelo menos 80%, e nos metamórficos, sedimentares reagiram pelo menos 80%, e nos metamórficos, o máximo que eles reagiram foi 72%, tirando a mistura MS4, que é a mistura de ambas as origens. Então, os sedimentares, mesmo com PN e reatividade menores, eles reagiram mais. Outro exemplo disso é utilizando esse exemplo M5M3. O PRNT deles é de 95%. O máximo e eles reagiram menos do que um S2 aqui, que deu 70% de PRNT menos, ao menos. Questão da reatividade também. Temos a reatividade de 90% e 87% para esses calcários metamórficos, porém eles reagiram menos com um calcário com reatividade de 76%, por exemplo. Então, os calcários sedimentares eles reagem mais do que os metamórficos. Aqui temos então a primeira correlação, com a reação dos calcários no tempo e a reatividade dos corretivos em 3 tempos: 15 dias, 30 dias e 90 dias. Podemos perceber que o R dos 15 dias é 0,14, 14%. Ele é muito baixo. Por que isso é explicado? Por que isso acontece? Porque nesse momento, nos 15 dias, só a parte mais fina dos calcários que reage. As peneiras 20 e 50 ainda irão reagir com o tempo, como podemos provar aos 30 dias, com R de 0,47, e tendo o máximo aos 90 dias com R de 0,58, e significativo também. Então, prova que a reatividade é uma boa indicadora da reação do calcário, porém, ela despreza rochas de diferentes origens, e como foi explicado no slide anterior, os calcários sedimentares reagem mais do que os metamórficos. Aqui em questão de solubilidade. Eu falo de solubilidade aqueles que foram convertidos em CaCO3 equivalente, que são maiores em números. Então, nos sedimentares, 3 dos 4 calcários sedimentares reagiram mais do que todos os outros metamórficos. E por que isso acontece, né? Porque eles têm maiores teores de óxido de cálcio e menores teores de óxido de magnésio. Isso é uma conclusão definida também pelo Gallo e Gallo e Catani em 1954, onde eles citam que quanto maior a quantidade, maior o teor de óxido de magnésio do calcário, menor será a sua solubilidade. E ao contrário,
quanto mais óxido de cálcio, melhor vai ser a sua solubilidade. Podemos fazer uma comparação também de M5 e S2. Eles têm os mesmos teores de óxido de cálcio, porém o sedimentar, o S2, ele tem quase o dobro de óxido de magnésio, o que deveria influenciar segundo o Galli e Catani. Porém não é isso que acontece. Eles têm os mesmos percentuais de solubilidade, eles são solúveis iguais. O que isso nos diz? Que os calcários sedimentares podem ter até quase, pelo menos mais óxido de magnésio, que ainda assim eles serão mais solúveis ou em igualdade também. Aqui temos nossa segunda correlação, que é a reação dos calcários no tempo e solubilidade, e podemos perceber, comparando aquela primeira correlação lá, que o R foi muito melhor, desde os 15 dias, chegando no máximo aos 90 dias, com R de 0,82. Então, o que isso nos diz? Que parte da solubilidade mesmo seja dependente da granometria, só que ela despreza ainda a origem das rochas. Aqui é a correlação entre a reatividade e solubilidade aos 90 dias, onde nos prova que outros atributos influenciam na reação, visto que ela é significativa somente a 10%, com R relativamente baixo. Então aqui separei em 3 fases a proposta para a estimativa da reação do calcário. Primeiro, na projeção das variáveis em análise multivariada. Na fase 2, a projeção da origem dos calcários com as variáveis estudadas. E por fim, a estimativa da reação dos calcários aos 90 dias. Então, começando então a projeção das variáveis em análise multivariada. Podemos perceber que nos fatores 1 e 2, eles juntos, eles explicam 81,7% da variância total desse método, dessa análise. Componente 1, então, eles focam mais na granometria, a análise foca mais na granometria, e o componente 2 foca mais na solubilidade. E temos que prestar bastante atenção também no vetor de reação aos 90 dias, que nós medimos. Eles estão mais próximos dos óxidos de cálcio da solubilidade do que a reatividade definida pelo mapa. Então, a reação aos 90 dias e não incluir a diferença de rocha, de origem de rochas, é uma variação incompleta, porque a reatividade está lá em cima, juntamente com a parte mais fina, e a reatividade aos 90 dias está mais próxima da solubilidade. Aqui a projeção da origem com as variáveis selecionadas. Podemos perceber que os metamórficos, de maneira geral, estão mais no quadrante de cima, onde eles ficam juntos dos óxidos de magnésio, do PNNT, da parte mais fina e da reatividade. No caso dos sedimentares, eles estão no quadrante de baixo, todos eles, onde eles ficam mais próximos da peneiras 20 e 50, que eles são mais grosseiros, e além da reação aos 90 dias dos óxidos de cálcio e da solubilidade. Isso explica grande coisa também na origem da rocha. Então, estimamos a reação dos calcários aos 90 dias utilizando 2 atributos, a reatividade e solubilidade. A primeira tentativa foi com R quadrado de 0,95, ou seja, 95%, e então a reação aos 90 dias deu de 38%, mais 0,229 vezes a reatividade, mais 0,778 vezes a solubilidade. Mas tem um erro nessa equação. Como que a reação aos 90 dias será de 38% se a minha reatividade e solubilidade são 0? Então nós adequamos a vida real e fizemos essa equação passar em 0, dando um R quadrado de 0,998 e altamente significativa. Então a reação aos 90 dias é de 0,723 vezes a reatividade mais 0,669 vezes a solubilidade. E para validar esse modelo, nós vamos estudar a reação dos calcários construídos. Então, de forma geral, os calcários construídos, as frações delas, reagem mais do que as frações metamórficas, principalmente aos 90 dias, onde as duas partes mais finas dos calcários sedimentares, ou seja, peneira 50 e peneira passante em 50, reagem mais do que a parte mais fina dos metamórficos. Isso acontece aqui também nos 15 dias, onde a peneira 50 reage em igualdade com a parte mais fina dos metamórficos. Aqui temos então uma comparação de
da reação dos calcários aqui em frações em comparação com o definido pelo mapa. Então, no P10, o mapa diz que temos 0% de reação, porém nós tivemos uma reação dos metamórficos de 19,6% e dos sedimentares de 27%. Na peneira 20, o mapa diz que temos uma reatividade de 20%, porém os sedimentares têm 54% de reação e os metamórficos 28%. Então, o P20 reagiu mais de 70% do que o definido pelo mapa e os metamórficos reagiram mais de 40% do que foi definido pelo mapa. P50, o mapa define 50% de reatividade para essa peneira, porém tivemos números de 90% de reação para os sedimentares e 72% de reação para os metamórficos. Novamente, o sedimentar é 50% maior do que o definido pelo mapa e o metamórfico 20%. Aqui na parte mais fina, o mapa extrapola esses números, chegando a 100% de reatividade, definindo 100% de reatividade, e nossos números de metamórfico é de 80% e de sedimentares de 92%. Ou seja, ainda temos um calcário residual além dos 90 dias, que o mapa não descreve. Questão da solubilidade dos materiais construídos. Novamente, temos a parte mais fina dos sedimentares se solubilizando mais do que a parte mais fina dos metamórficos. Então, se pegarmos a mesma granulometria de cada uma das origens, os sedimentares serão 2 vezes mais solúveis do que os metamórficos. Por exemplo, então, a parte mais fina dos sedimentares é de 36%, a parte mais fina dos metamórficos, 15%, 2 vezes mais solúvel. Pegando então na peneira 50, 11% de solubilidade dos sedimentares, apenas 5% dos metamórficos. E isso equivale também para a peneira 20 e peneira 10. Então a granulometria é fundamental para a solubilidade, porém ela despreza a origem da rocha. Então, para a validação do modelo, nós fizemos essa última correlação com os valores estimados aos 90 dias, utilizando-se daquela equação apresentada aqui, e a reação medida aos 90 dias dos calcários comerciais. Tivemos um R de 0,89%, ou 89%, com altamente significativa. Lembrando da primeira correlação lá, que o 15 dias deu 0,14, não chegando a menos de 0,50, temos então aqui um R de 89% é explicado por essa correlação. E lembrando também que utilizamos um calcário S2. Esse calcário tem maiores teores de óxido de magnésio, o que, na teoria, segundo o Galo e Galo Catani, deveria influenciar na solubilidade. Então, caso utilizássemos um sedimentar com menos teores de óxido de magnésio e maiores teores de óxido de cálcio, essa equação seria ainda melhor. Então, retomando essa parte e concluindo essa parte também, os teores de óxido de cálcio e magnésio, além da solubilidade em solução ácida, são bons indicadores dessa reação e eles são melhores estimados utilizando-se a solubilidade em solução de ácido acético 1% e também a reatividade baseada em granulometria. Eles dois juntos estimam melhor a reação, a reatividade do calcário. E que a origem da rocha é determinante para a reação do calcário, sendo os calcários sedimentares relativamente mais reativos do que os metamórficos. Passando então para estudo de deriva. Nós ouvimos grandes produtores que eles têm esse problema de estudo de deriva. Não existe nenhum estudo ainda desse. Então nós estimamos ele, até para os produtores saberem como que funciona, o quanto eles perdem nessa deriva. Como que funcionou? Nós pegamos 1 kg de sedimentar e 1 kg do metamórfico e separamos eles em 4 frações, apenas 10, 20, 50 e passante em 50. Nós separamos esse 1 kg então nessas 4 frações e pesamos essas 4 frações. Então temos esse número também. Após isso, nós juntamos novamente para fazer o experimento de deriva. Isso aconteceu com o sedimentar e com o metamórfico. Utilizamos também 2 velocidades, de 5 km por hora e 10 km por hora, e esse experimento foi feito em triplicata. Aqui está então o croquis do nosso experimento, onde a velocidade é controlada pelo ventilador, de 5 a 10 km por hora,
Temos também um dispositivo para que esse calcário caia uniformemente no ponto principal ali. E, após a finalização desse experimento, nós medimos e pesamos cada bandeja. Então, cada bandeja dessa foi coletada, nós separamos essas frações e pesamos também novamente. Então, nós temos esse número de cada fração de cada bandeja e pesamos o total com um soma normal. Então, esse é o experimento. Algumas unidades aqui dos sedimentares e metamórficos. O sedimentar tem um P10 de 3 gramas, o P20 de 104 gramas e um P50 de 235 gramas, 4 vezes mais do que o P50 do metamórfico. Na parte mais fina, temos um sedimentar de 652 gramas, 22% menos que a parte mais fina dos metamórficos. A unidade, nós seguimos os comerciais, são a unidade do sedimentar de 6,7 e a unidade do metamórfico de 1,9. Aqui então está um mapa que nós geramos e vou explicar as legendas para vocês, que vai ficar mais fácil de entender. Primeiro, comparamos a média, pegamos a média em gramas e distribuímos assim. Na interpolação, o que é interpolação? São as cores. Cores mais frias, quer dizer que caiu menos quantidade de gramas nesse local, e cores mais quentes, caiu maior quantidade de gramas nesse local. Pegamos também o percentual de calcário recuperado na simbologia. O que é a simbologia? São esses losangos aqui. Os losangos maiores quer dizer que teve um maior percentual recuperado, e a cor também influencia. E os losangos menores também indicam que teve menos percentual de calcário recuperado, no qual funciona a mesma coisa que a simbologia, que é a interpolação. Cores mais quentes dentro do losango recuperou mais calcário. E por fim, na classe do percentual de peso recuperado nas isolinhas. As isolinhas são essas aqui, onde temos aqui 25%, ou seja, nessa isolinha, em cada ponto nós recuperamos de 25% a 100% de calcário. Dando outro exemplo, a isolinha de 10, que está ao redor da de 25. Temos então que nesses pontos, em cada ponto, nós recuperamos de 10% a 25% de percentual de calcário recuperado. Então agora vamos mostrar os dois mapas aos velocidade 5. Podemos observar então nas cores frias primeiramente, que a parte que obtivemos maior deriva no sedimentar do que no metamórfico, muito pouco, e muita pouca quantidade também, mas isso é explicado porque percebemos durante o experimento que a parte mais fina do calcário sedimentar é mais fina que a parte mais fina dos metamórficos. E é por isso que ele obteve essa maior curva de deriva aqui. Porém, quando vai diminuindo essas cores frias aqui, temos que a deriva do metamórfico é maior, ou seja, em maiores quantidades, a deriva do metamórfico é maior. Então vamos dar um zoom agora nessas imagens aqui. Podemos perceber que as cores quentes, que têm maior quantidade de calcário, prevalecem mais nos sedimentares, mas temos números também para apresentar. Nós focamos em dois principais pontos. O alvo principal, que seria esse alvo do meio aqui, dentro do 25, nós calculamos esse número, e também o alvo, a região do alvo, que seria esse retângulo em ambas. No sedimentar, então, caiu 60% do calcário caiu nesse alvo principal, e no metamórfico apenas 53%, 7% de diferença. Falando então da região desse alvo, tivemos um sedimentar onde caiu 88% no sedimentar, nessa região aqui. No calcário metamórfico, tivemos 80,9%, ou seja, 7% de diferença também. Aqui temos a velocidade 10, onde novamente a parte mais fina dos calcários sedimentares teve mais deriva, e aqui também foi afetada por conta dessa parte mais fina e pelo vento maior também. Nos calcários sedimentares metamórficos é menor essa parte aqui, porém as cores quentes estão mais próximas do centro nos calcários sedimentares do que nos calcários metamórficos. E como que isso se explica aqui em números? No ponto principal dos sedimentares caiu 43%, caiu no alvo principal, e apenas 26% caiu no alvo principal dos metamórficos. Em questão da região do alvo,
caiu 71% nessa região, dos sedimentares, metamórficos caiu 78%, uma diferença de 3%. Porém, percebemos também as cores quentes, e isso influencia bastante na reação. Nós temos todos esses dados, só que será publicado em outros lugares também, maiores detalhes sobre isso, tanto separando em peneiras, tanto no principal, como escolhemos agora. Então, retomando e concluindo, os calcários sedimentares atingiram os ponto principal e alvo e região, em maior quantidade, tanto a 5 km por hora, teve 7% a mais, tanto em 10 km por hora, tiveram 19% a mais no ponto principal e 2% a mais na região. É importante também citar que a parte mais fina do calcário sedimentar é mais propensa à deriva nas velocidades 5 e 10 km por hora, em comparação com a parte mais fina dos metamórficos. Então, agradeço a pós-graduação do IAC e a Embrapa por sempre me ajudar, nos projetos e também pela oportunidade, a CAPES pela concessão de bolsa, a Embracal também por organizar esse workshop e sempre me ajudar na dissertação e em outros projetos, e agradeço a vocês também por me ouvirem. Qualquer coisa, o contato meu está aqui. E obrigado.